Bom, daqui, ó. Os ácidos eles vão ter várias classificações de acordo com diferentes, né, critérios. Um dos critérios para a classificação dos ácidos é quanto a presença ou não de oxigênio, tá? Presença ou não de oxigênio. Se o ácido apresentar oxigênio, né? Se ele não apresentar oxigênio, ele é chamado de hidrácidos, né? Então, hidrácidos são ácidos que não contêm o elemento oxigênio, enquanto que oxiácidos são ácidos que contêm o elemento oxigênio. Tudo bem? Para facilitar a vida de vocês, né, eu escrevo aqui os principais hidrácidos, né? Quem são os principais hidrácidos? Ó, você começa com o F, depois Cl, depois o Br, depois o I, depois o Cn e depois o S, tudo bem? Para você lembrar quem são os principais hidrácidos, eu criei um macetinho para vocês, né? Um macetinho assim, ó, que eu até ensinei para vocês, né? Nas aulas anteriores aqui, ó. Flamengo, Clube Brasileiro, imbatível, imbatível como nosso Senhor. Vendo aqui, ó. Flamengo, Clube Brasileiro, imbatível como nosso Senhor. Tudo bem, pessoal? Aí é só um macetinho para vocês lembrarem, né? Só um macetinho para vocês lembrarem. Então, você vai fazer o seguinte, olha, você vai colocar um hidrogênio do lado do flúor, um hidrogênio do lado do cloro, um hidrogênio do lado do bromo, um hidrogênio do lado do iodo, um hidrogênio do lado do cianeto. Agora, o que acontece, né? S vem do quê? Do nosso macete, ó. Senhor, não é? S vem de Senhor. Só você lembrar, quem que é o nosso Senhor? Nosso Senhor é Deus, né? Nosso Senhor é Deus. E Deus é mais. Se Deus é mais, você vai colocar dois hidrogênios. Entendeu a ideia? Ó, então, ó, um hidrogênio para o flúor, um hidrogênio para o cloro, um hidrogênio para o bromo, um hidrogênio para o iodo, um hidrogênio para o cianeto e dois hidrogênios para o senhor, que é o enxofre aqui. Tranquilo, pessoal? Esse é um macetinho para vocês gravar os hidrácidos principais, tá? Porque são poucos, não são tantos. Enquanto que oxiácidos, nós temos bem mais oxiácidos, né? Oxiácidos são ácidos que têm o elemento oxigênio na sua estrutura. Tranquilo? Ah, professor, tem algum macete para os oxiácidos? Sim, mas só para nomenclatura. Lá na frente eu explico para vocês. Ok? Então, primeira classificação é de acordo com a presença ou não de oxigênio na fórmula, né, molecular ou estrutural de um ácido. Segunda classificação, né? Os ácidos, né, eles são classificados também de acordo com o número de elementos, né? Então, de acordo com o número de elementos, né, isso aqui é bem simples, né, pessoal? Ó, se um ácido tem dois elementos, ele é um ácido binário. Tipo quem? Ó, HI é um ácido binário, HF, H2S são ácidos binários, ok? Só tem dois elementos, H e I, que é o hidrogênio e iodo, hidrogênio e flúor, hidrogênio e enxofre, tá? Ácidos ternários. Ácidos ternários são aqueles que contêm três elementos, né? Tipo, ó, hidrogênio, bromo e oxigênio, hidrogênio, carbono e oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio. E ácidos quaternários são aqueles que contêm quatro elementos: hidrogênio, ferro, carbono, nitrogênio. Hidrogênio, enxofre, carbono, nitrogênio e assim por diante. Tudo bem, pessoal? De boa, né? Bem fácil. Lembrando, tá, pessoal, que esses slides aqui eu já mandei para vocês, ok? Na semana passada, ao terminar a nossa aula, eu mandei os slides para vocês, ok? Os ácidos podem ainda ser classificados de acordo com a quantidade de átomos de hidrogênio ionizáveis. Lembra que quando você coloca um átomo na água, ele ioniza, ele gera um íon chamado de H+, ou melhor, o hidrônio, né? Se um ácido apresentar, né, se um ácido ioniza apenas um hidrogênio por molécula, ele é chamado de monoácido ou monoprótico. Por exemplo, ó, esse só tem um hidrogênio,
esse só tem um hidrogênio, esse só tem um hidrogênio. Então, ele é monoácido ou monoprótico. Se eles liberarem 2 hidrogênios por molécula, né? Eles vão ter aqui, ó, eles vão se chamar de diácidos ou dipróticos, ó, H2CO3, H2SO4, H2MnO3. São ácidos dipróticos. Se eles liberarem 3 hidrogênios por molécula, né? Eles são chamados de triácidos ou tripróticos. Ó, H3PO4, H3ASO3, H3BO3, ok? E se eles liberarem mais, né, de 3, né, eles vão ser chamados de poliácidos ou polipróticos, né? Tipo aqui, ó, H4P2O7, H4FeCN6, H4SiO4. Em geral, os ácidos vão até 4 hidrogênios ionizáveis, tudo bem? Então, quando você tem mais de 3, no caso 4, né, nós chamamos de poliácido ou polipróticos. Tranquilo, pessoal, nessas classificações? Agora nós temos uma exceção, né? O que é a exceção? Então, chama a atenção de vocês a respeito dessa exceção, que é justamente o ácido H3PO3, chamado de ácido fosforoso, tá? Esse daí, pessoal, é o que cai no vestibular, tá? Ácido fosforoso. Ele contém, né, 3 hidrogênios, mas só 2 são ionizáveis, tá? Então, ele tem 3, mas ele é um diácido ou diprótico, ele é uma exceção, ok? Ele é um diácido ou um diprótico. Ele tem 3 hidrogênios, mas ioniza apenas 2. E a segunda e última exceção é o ácido hipofosforoso, tá? Ele também tem 3 hidrogênios, mas apenas um hidrogênio é ionizável. Então, o H3PO2 é um monoácido ou monoprótico. Tudo bem? Somente esses dois aí fazem parte das exceções. Então, você olhou para o ácido, contou os hidrogênios, você classifica ele em monoácido, diácido, triácido ou poliácido. Os únicos que são exceções, né, em que a classificação não condiz com o número de hidrogênios, é o H3PO3, que tem 3, mas só ioniza 2, e o H3PO2, que tem 3 também, mas ioniza apenas 1. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Dúvidas? Duvidinha? Não? Beleza, então. Continuando, né? Classificação quanto à volatilidade. Existem alguns ácidos, pessoal, que eles são muito voláteis. O que quer dizer quando você diz que uma coisa é volátil, né? Eles têm uma facilidade de evaporar. Evaporam-se facilmente, né? O que acontece? Por que isso acontece? Porque eles têm ponto de ebulição muito próximo das condições ambientais. Então, de acordo com essa capacidade, nós classificamos os ácidos, né, em ácidos voláteis, que são aqueles que têm baixo ponto de ebulição, ou seja, abaixo de 100. Então, por ter ponto de ebulição abaixo de 100, evapora muito rápido. Então, você grava eles. Quem são eles? São todos os ácidos formados com os halogênios. Halogênio, pessoal, são os elementos da família 7A. Flúor, cloro, bromo e iodo. Então, tá aqui, ó. Flúor, cloro, bromo e iodo. Todos esses ácidos halogênios. O ácido cianídrico, que é esse aqui, o CN, e o ácido nítrico e o ácido sulfídrico, que é o H2S, tá? Então, você vai pegar aqui, ó, quem são os ácidos voláteis? Voláteis é todos os 4 ácidos formados com elementos da família 7A, da tabela periódica. O ácido cianídrico, que, se não me engano, eu acho que eu já falei com vocês sobre esse ácido aqui, ó, que é um ácido muito tóxico, né? Na forma gasosa, sem ser na forma dissolvida em água, é um composto muito tóxico, né? Que foi utilizado há um tempo atrás para pena de morte, né? O cara era condenado à pena de morte, fazia-se ele respirar esse gás. O ácido nítrico, que é muito utilizado na fabricação de explosivos, ok? Pensou em explosivo, você tem que pensar aqui no ácido nítrico, né? Ácido nítrico. Lembra lá que agora há poucos dias, né, teve um acidente lá em Beirute, né? Ou seja, houve uma explosão de vários componentes químicos lá.
principalmente os nitratos, derivado do ácido nítrico aqui, ó. E o H2S. Quando você pensa em coisa fedida, você tem que pensar nesse ácido aqui, ó, H2S. Fede muito, muito. Ovo choco, ovo quando fica podre, é isso aqui que ele libera, ó, H2S. Quando você passa perto de um curtume, né, e fede muito também, aqueles curtume coloca couro de bovino, né, para curtir, libera esse gás aqui também. Fede muito, 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 tá? E os outros ácidos são chamados de ácidos fixos, que são aqueles que têm ponto de ebulição acima de 100, ou seja, eles evaporam também, mas é muito lento a evaporação deles. Quem são eles? Os demais. Isso quer dizer que, se você grava os voláteis, tá? Os fixos são os demais. Chamo a atenção para vocês em relação à segurança, tá? Que, professor, ácidos voláteis são particularmente o quê? Perigosos, tá? Por quê? Porque se eles são muito voláteis, então existe uma capacidade, né, uma probabilidade grande de quando você abrir o recipiente, você inalar os vapores deles, né? E, consequentemente, por serem, né, ácidos, são ácidos, mas são cáusticos também. Provocam queimadura. Quando falar que alguma coisa é cáustico, quer dizer que eles provocam queimadura, tá, pessoal? Então, os próprios vapores deles podem causar sérios danos ao organismo, por ser justamente materiais cáusticos. Então, você respirando esse gás, ele pode gerar uma queimadura, né, na sua boca, na laringe, faringe, no esôfago, ok? Classificação contra a força, né? A força de um ácido vai estar relacionada com o quê? Com a capacidade que ele tem de ionizar, ok? Então, vamos pensar o seguinte, de acordo com o grau de ionização, que foi a última coisa que eu expliquei na aula passada para vocês, né? Você consegue classificar os ácidos. Os ácidos, eles vão ser fortes quando o grau de ionização for maior que 50%, né? Por exemplo, o ácido clorídrico tem grau de ionização 92,5%. O ácido nítrico tem grau de ionização 92%. O ácido sulfúrico tem grau de ionização de 61%, tá? Tudo acima, né? Tudo aqui, ó, tudo acima de 50%. Professor, eu preciso decorar esses graus de ionização? Não, não precisa, tá? Eu vou te ensinar um macete daqui a pouco para você classificar os ácidos em fortes, semifortes ou moderados, que são aqueles que têm grau de ionização entre 5 e 50, né? Por exemplo, ó, o ácido sulfuroso tem grau de ionização 30%, o ácido fosfórico 27%, o ácido fluorídrico 8,5%, também não precisa decorar isso, tá? Ácidos fracos são aqueles que possuem grau de ionização menor que 5%, né? Ó, o ácido sulfídrico, que é o fedidão lá, ó, 0,076%, bem menor que 1%, né? Ácido bórico, 0,075%. Ácido nítrico, 0,08%. 0,08, ou seja, são ácidos muito fracos, bem fraquinhos mesmo. Professor, mas por que eles são fracos? Então a gente pode ter contato com eles tranquilamente? Não, né? Alguns são fracos, mas são tóxicos, ok? Alguma pergunta, pessoal? Pergunta? Não? Bom, né? Hidrastos. Então, vamos lá. Como que você vai gravar? Os hidrastos só tem 3 que são fortes, tá? Quem são os 3 fortes hidrastos que existem? O HI, o HBr e o HCl. Somente esses 3 são fortes, sendo que o HI é mais forte que o HBr e o HBr mais forte que o HCl. Moderado, só existe um, o HF. E fracos, os demais. Isso para os hidrácidos. Então, eu tenho 3 fortes, um moderado e os demais são todos fracos. Para os oxiácidos, eu vou ensinar um macete para vocês, tá? Como que é o macete? Você vai considerar o seguinte, olha, X vai ser o número de hidrogênio e Z vai ser o número de oxigênio, ok? Isso aqui é uma fórmula geral de um ácido, de um oxiácido. Então, nós vamos fazer o seguinte, todos os ácidos fortes,
você vai pegar o número de oxigênio dele e subtrair do número de hidrogênios. Tudo bem? É um macete. Você vai pegar o número de oxigênio, que é o Z, e subtrair do número de hidrogênios, que é o X. Se der 3 ou 2, ele é forte. Exemplo, olha aqui para esse daqui, ó. Esse ácido aqui, ó, o HBrO4, eu tenho 4 oxigênios, ok? Hidrogênio, eu só tenho 1. 4 menos 1, 3. Quer dizer que ele é forte. Esse outro ácido aqui, ó, eu tenho 4 oxigênios. Hidrogênio, eu tenho 2. 4 menos 2, 2. Quer dizer que também ele é forte. Se der 3 ou 2, ele é forte. Moderado é aquele que você subtrai aqui, ó, Z. Você pega o número de oxigênios, subtrai o número de hidrogênios e dá 1. Por exemplo, esse daqui, ó, tem 2 oxigênios. Hidrogênio só tem 1. 2 menos 1 deu 1. Esse aqui, ó, tem 4 oxigênios e tem 3 hidrogênios. 4 menos 3, 1 também. Ou seja, né, moderado. Entendeu, pessoal? Basta você pegar o número de oxigênio e subtrair do número de hidrogênios, ok? Agora, olha os fracos, né? Os fracos são aqueles, né, que o número de oxigênio são iguais ao número de hidrogênios, de forma que quando você subtrai eles, dá zero. Toda vez que você olhar para um ácido e o número de hidrogênios e oxigênio forem iguais, ele vai ser um ácido fraco. Ó, 3 menos 3 dá zero, 1 menos 1 dá zero. Tranquilo nisso aí? Alguma pergunta? Dúvidas? Bom, né? Como todas as regras, sempre tem que ter uma exceçãozinha, né? Qual que é a exceção, né? A exceção, pessoal, é o ácido carbônico, tá? A exceção é o ácido carbônico. Por quê? Ele tem 3 oxigênios e 2 hidrogênios. Se a gente fizer essa continha, né? Z menos X, ou seja, 3 menos 2, vai dar 1. Então, a gente classificaria ele como moderado. Porém, ele é um ácido fraco, ok? Ele é a exceção, beleza? Então, se você pega lá, se você pega número de oxigênio menos hidrogênio, dá 3 ou 2, forte. Dá 1, moderado. Dá 0, fraco. Exceção, o ácido carbônico, ok? Classificação quanto à estabilidade. Existem alguns ácidos que eles são instáveis. O que quer dizer isso? Eles se decompõem. Decompor é ele se transformar em outras substâncias químicas, né? Esses ácidos que se decompõem, né, totalmente ou parcialmente em temperatura ambiente, nós chamamos de ácidos instáveis. O principal deles é o ácido carbônico, né? Que é esse que eu acabei de mencionar para vocês, que a gente classificaria como moderado, porém ele é um ácido fraco. Uma das razões por que ele é um ácido fraco é porque ele é um ácido instável. Ele se decompõe facilmente. Ele é um ácido, pessoal, por exemplo, que está presente nos refrigerantes, nas bebidas carbonatadas, né? Refrigerante, cerveja, né? Essas bebidas com gases, elas sempre têm esse ácido carbônico aí, ó. E esse ácido carbônico se decompõe em água e gás carbônico, tá? Você também tem um ácido sulfuroso, que se decompõe em água e dióxido de enxofre, que é essa substância aqui, ó. Aqui, ó, água, dióxido de enxofre. E você também tem o ácido tiosulfúrico, que se decompõe em água, dióxido de enxofre e enxofre sólido, né? Ou seja, ele se decompõe em 3 substâncias. Esse ácido aqui, ó, chama tiosulfúrico, ok? Tiosulfúrico. Ele se decompõe em água, dióxido de enxofre e enxofre puro. Esses são os ácidos instáveis. Os ácidos estáveis são aqueles que não decompõem facilmente numa faixa de temperatura próxima do ambiente, e no caso é a maioria dos ácidos, tá? A maioria dos ácidos, eles são estáveis, ok? O que é decomposição, professor? Decomposição é um reagente se transformar em 2 ou mais substâncias, tá? Ó, um reagente formou 2 substâncias. Um reagente formou 2 substâncias. Um reagente formou 3 substâncias. Isso é decomposição, ok? Nomenclatura, pessoal. Como que a gente dá nome para os
compostos. Os hidrástidos, a gente vai usar sempre aqui, ó, o nome do ânion menos a terminação eto. E, porém, a gente vai usar a terminação hídrico. Quer dizer o seguinte, que os ânions dos ácidos, eles terminam em eto, porém o ácido vai terminar em hídrico. Professor, parece confuso. O que você está falando? Não estou entendendo o que você está falando. É mais ou menos assim, ó. Deixa eu colocar alguns ácidos aqui, tá? Alguns hidrácidos. Então, a gente vai escrever assim, ó, ácido, e você pega o elemento que está ligado ao hidrogênio, ok? Nesse caso aqui é o flúor. Aí você vai pegar o nome flúor e vai emendar com isso aqui, ó. Essa palavrinha que vem no finalzinho aqui, né, nós chamamos isso de sufixo. Então, o sufixo dos hidrácidos é hídrico. Então, esse A, ó, lembra que todos esses ácidos aqui, ó, não tem oxigênio, tá? Por isso que eles são chamados de hidrácidos. Então, eu pego o ânion desse daqui, ó, é fluoreto, ok? Só porque eu tiro o eto e substitui pelo hídrico. Para ficar mais fácil, eu falo que o nome do elemento é flúor, com a terminação hídrico. Então, o nome desse ácido, ácido fluorídrico. Esse é um ácido fraco, é um ácido moderado, tá, pessoal? E que não pode ser guardado em recipiente de vidro. Por quê? Porque ele reage com o material, o material que forma o vidro, tá? Então, se você colocar ele dentro de um recipiente de vidro, ele vai perfurar o vidro, tá? Inclusive, ele é usado para escrever no vidro, tá? O elemento aqui é o cloro, tá? Cl é o cloro. Você vai tirar a vogal O e emendar com a palavra hídrico. Então, vai ficar clorídrico. O outro aqui, ó, o Br, tá? É o bromo. Você vai tirar a vogal O e vai emendar hídrico. Vai ficar bromídrico, tá? Esse daqui, ó, que é o iodeto, né? Eu vou tirar o eto e colocar o hídrico. Então, vai ficar iodídrico. CN é o cianeto. CN é o cianeto. Eu vou tirar o eto e vou colocar o hídrico. Então, vai ficar cianídrico. S, pessoal, é o sulfeto. S é o sulfeto. Eu vou tirar o eto e colocar o hídrico. Vai ficar ácido sulfídrico. A gente não usa o nome enxofre, tá? Usa o derivado no latim, que é o sulf. Ó, esse daqui ó, tem 2 enxofre, igual esse daqui, que tem 1, esse aqui tem 2. A gente usa o nome disulfídrico. O ânion é o disulfeto, disulfídrico. Aqui, ó, é o seleneto. Vai terminar com hídrico, selenídrico. Telureto vai virar telurídrico. Nitreto vai virar nitrídrico, né? Ferricianeto vai virar ferricianídrico. Ferrocianeto vai virar ferrocianídrico. Então, o nome desses ânions aqui, ó, eram tudo terminado com eto. O ânion do ácido fluorídrico é o fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, cianeto, sulfeto, disulfeto, seleneto, teleneto, telureto, nitreto, ferricianeto e ferrocianeto. Ou seja, eu tiro a palavra eto do ânion e coloco a palavra hídrico. Por isso que os ácidos vão terminar sempre com o nome hídrico. Ácidos hidrácidos, que são ácidos que não têm o elemento oxigênio. Tá claro isso para vocês? Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Vocês estão tão caladinhos. Alguma pergunta? Nada? Nenhuma, beleza. Obrigado. Continuando, né? Eu tenho aqui, ó, nomenclatura dos oxiácidos. Agora, os oxiácidos, pessoal, eu vou ter sempre um ácido padrão, que você vai ter que gravar quem são esses ácidos padrões. Vou ensinar para vocês um macete também. Esse macete é uma frase, tá? Que você vai usar para determinar quem são os ácidos padrões. Então, você vai escrever assim, ó, nomes inteligentes brilhantes e clássicos
são criados com pensamentos bem simples. Professor, o que é isso? O que você acabou de inventar aí? Que tranqueira é essa frase aí que você acabou de inventar? Ó, nessa frase aparecem alguns elementos químicos, ó. Nitrogênio, iodo, bromo, cloro, enxofre, crômio, carbono, fósforo, boro e silício, tá? Então, nós vamos escrever assim, ó. Nitrogênio, iodo, bromo e cloro. Aí depois nós vamos escrever aqui, ó. Enxofre, carbono, aliás, crômio, carbono. Depois fósforo, ok? Boro e depois silício. Por que eu escrevi nesse formato aqui, ó? Para colocar justamente a quantidade de hidrogênios, tá? A quantidade de hidrogênios. Então, eu vou escrever assim, ó. Os hidrogênios, ó, essa primeira linha aqui, ó, é a linha que só tem um hidrogênio, ó. Essa linha é a linha com apenas um hidrogênio. A segunda linha é a linha com dois hidrogênios, ó. Ok? A terceira linha é a linha com três hidrogênios, ó. E a quarta linha é a com quatro hidrogênios. Tranquilo, pessoal? Por isso que eu coloquei assim, ó, formando tipo um triângulo aqui, ó. 4 e 3, 7, com mais 3, 10. 10 ácidos que são chamados de ácidos padrões. Tudo bem? Agora, você vai colocar o número de oxigênios. O número de oxigênio aqui é um pouquinho confuso, tá? Mas você consegue, tá? Você consegue gravar. Olha só, você vai fazer o seguinte. Essa primeira linha, todos eles vão ter 3 oxigênios, ó. 3, 3, 3. Esses são os ácidos padrões, ok? Aqui, ó, você vai colocar 4, 4 na esquerda, 3, 3 na direita. 4, 4 na esquerda, 3, 3 na direita. Sobrou esses dois aqui, ó. Esses dois que sobrou, 4, 4. Pronto. Você tem todos os ácidos padrões. Esses ácidos padrões são bem fáceis de você dar nome para eles. Por quê? Porque todos os ácidos padrões vão terminar com esse nome aqui, ó. Ico. Então, por exemplo, aqui, ó, ácido nítrico, ok? Ácido iódico, ácido brômico, ácido clórico, ácido sulfúrico, ácido crômico, ácido carbônico, ácido fosfórico, ácido bórico e ácido silícico. Ou seja, todos eles vão terminar, tá, com a terminação ico. Então, esses são os ácidos padrões, tudo bem? Esses são os ácidos padrões. Se você sabe os ácidos padrões, você vai saber dar nome para todos os outros oxiácidos. Ok? Alguma pergunta em relação a isso que eu acabei de explicar? Porque eu vou ter que apagar isso aqui, tá? Perguntas? Eu vou apagar. Não? Então, beleza. Ok. Então, vou apagar. Olha só. Esse daqui, ó, é o ácido padrão, né? Então, ácido padrão, nome do ânion com a terminação ico. Ok? Se o meu ácido padrão tiver, se eu tiver um ácido que tem mais um oxigênio a mais do que o meu padrão, ele vai começar com per e vai terminar com ico. Se o meu ácido, né, tiver um oxigênio a menos do que o meu ácido padrão, ele vai terminar com oso. E se ele tiver 2 oxigênios a menos do que o meu padrão, ele vai começar com hipo
e terminar com uso. Novamente, eu vou colocar aqui os ácidos padrões, ó. Nomes inteligentes, brilhantes e clássicos são comumente criados ou criados com, né, pensamentos bem simples. Esses são os ácidos padrões, ok? Lembrando, todo ácido padrão termina com ico. Então, ó, ácido nítrico, ácido iódico, ácido brômico, ácido clórico, ácido sulfúrico, ácido carbônico, ácido crômico, ácido fosfórico, ácido bórico e ácido silícico. Tudo bem, pessoal? Esses são os ácidos padrões. Agora imagine o seguinte. Imagine que aparecesse um ácido para você dar nome e ele tivesse a seguinte fórmula. Ele fosse assim, ó. HNO2. Você sabe que o HNO3 é o padrão, ó. Ele ácido nítrico. Porém, esse ácido aqui, ó, HNO2, ele tem um oxigênio a menos. Quando você tem um ácido padrão e tira um oxigênio dele, um a menos, ele vai terminar com o quê? Com oso. Então, o nome desse ácido aqui ficaria ácido nitroso. Entendeu a ideia, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, esse ácido aqui, ó, é o ácido fosfórico, é um ácido padrão. Se eu colocasse assim, ó, H3PO2, como que seria o nome desse ácido, né? Se o padrão tem 4 oxigênios, esse aqui tem 2, quer dizer que eu tirei 2 oxigênios dele, tudo bem? Então, ele vai começar com hipo e terminar com oso. Então, seria hipofosforoso. Ok? Bom, para aprender isso aí, né, pessoal, só fazendo exercício, assim, só observando o que eu estou falando, às vezes não vai dar para você gravar com precisão. Tranquilo? E, por último, para a gente encerrar, né, a parte de ácidos, porque aí na próxima aula nós vamos começar as bases, tá? Para encerrar essa parte de ácidos, você vai fazer o seguinte, para você escrever a estrutura deles, é muito simples, tá? Basta você escrever o número de hidroxilas, né, ligado ao átomo central, ok? E depois o que sobrar, você coloca duplas ligações. Professor, o que é que você está falando? É tipo assim, ó. Deixa eu colocar alguns ácidos aqui, ó. Você vem aqui e coloca o átomo central. Você vem e escreve aqui, ó. O átomo central é o Br. É esse aqui, ó. Ok? O átomo central para esse aqui, ó, é o enxofre. O átomo central desse aqui é o fósforo. E o átomo central desse aqui, ó, é o silício. Ok? Aí, o que você faz? Você vai fazer o seguinte, olha, quantos hidrogênios eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho um hidrogênio e 3 oxigênios. Então, você monta uns grupos chamados de hidroxila. Como que é um grupo hidroxila? Você vem e faz isso aqui, ó. Grupo OH. Eu peguei, são 3 oxigênios, peguei um e liguei com o hidrogênio e fez o H. Sobrou 2 oxigênios. O que você faz com os 2 oxigênios que sobrou? Você faz dupla ligação para eles assim, ó. Pronto, acabou. Essa seria a fórmula estrutural do HBrO3. Esse daqui, ó, tem 2 hidrogênios. Então, eu vou pegar 2 oxigênios aqui, ó, e vou fazer 2 hidroxilas, que é o nome desse grupo OH, ó. Entende, pessoas? Ó, esse ácido aqui, ó, esse H2SO4, eu tenho 2 hidrogênios e tenho 4 oxigênios, ó. Então, eu monto 2 hidroxila e ligo aqui no átomo central. Sobrou 2 oxigênios. O que eu faço? Ó, dupla ligação. O que sobrar, você faz dupla ligação. Ok? Esse daqui, ó, tem 3 hidrogênios. Ó, tem 3 hidrogênios e 4 oxigênios. 1, 2, 3, 4. Então, dá para montar
né? Dá para montar 3 hidroxilas. Montei as 3 hidroxilas, ó. O que sobrou? Sobrou um oxigênio. Você vem e coloca dupla. Nesse daqui, eu tenho 4 oxigênios e 4 hidrogênios. Então, dá para montar 4 hidroxilas. Ó. Opa, desculpa. 4 hidrogênios, 4 hidroxilas. Pronto. Montei as fórmulas estruturais para cada um deles, ó. Você monta, você conta os hidrogênios. Pelo número de hidrogênios, dá para você saber quantas hidroxilas dá para montar. Ok? Montou as hidroxilas, o que sobrar de oxigênio, você faz dupla ligação. Tranquilo, pessoal? Duvidinha? Alguma pergunta? Né? Nossa aula acaba agora em 20 segundos. Ok, pessoal? Nossa aula acaba em 20 segundos, infelizmente, né? Se sobrar hidrogênio, faz a mesma coisa? Sim, faz a mesma coisa, tá? Ok? Mas não sobra hidrogênio não, tá, Juliano? O número de hidrogênio vai ser sempre menor que o número de oxigênio. Ok, pessoal?